Olá, tudo bem? Tem passagens assim, você vai lendo, né? Que nem agora eu peguei essa Bíblia aqui para ler, Scofield. Aí você vai procurando assunto, né? Para você fazer o vídeo. Você vai procurando, você vai lendo. Aí eu leio, pego 2 Coríntios, capítulo 3, e me chama a atenção. Chama a atenção na forma, dependendo do que você lê, se você não tem um entendimento um pouco mais aguçado, assim, um entendimento mais sensível, você fica meio em cima do muro. Aí você vive assim como um religioso. Um religioso, assim, nesse sentido eu não quero desprezar. Você fica assim, em cima do muro sem saber para que lado você vai. Para a esquerda, para a direita. Quem é Deus, quem é Cristo, quem é Jesus de Nazaré. Você fica perdido. Quer ver? Eu vou ler aqui alguns versículos que está em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Estou usando a Bíblia Scofield. Assim está. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Versículo 2. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Veja, então quer dizer, você lendo isso aqui, você fala, caramba, meu. Então quer dizer que tem Cristo e tem Deus, com D maiúsculo. Cristo é Jesus de Nazaré ressuscitado, e fora o Cristo ressuscitado, ainda tem Deus. Lendo dessa forma, lendo isso no literal, entende-se isso, não é assim? Então dá a impressão que tem um ser, além do Cristo ressuscitado, ainda tem outro ser. Aí você fica em cima do muro. Para quem eu peço? Para que eu peço? Para que eu faço oração? Minhas orações devem ser destinadas a quem? A Cristo ou a Deus? Mas Deus, Jesus mesmo disse, ou amará Deus, o Senhor, com a primeira letra maiúscula, ou amará ao Deus desse mundo, que é Mamon, que era considerado como o Deus da riqueza. É um Deus que não existe. Mas o dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus. Esses pregadores que tem por aí, que as pessoas idolatram, para eles é um Deus. Na política tem deuses. Hoje no Brasil quem comanda é um semideus. Se é que você me entende. Você vê, então quer dizer, deuses. Aí eu lendo aqui, me chama a atenção. Fala, peraí, mas eu tenho o meu conhecimento além disso aqui. Porque eu não estou estagnado no que Paulo pregou. Eu não estou parado no que Paulo pregou. Não, eu não. Ah, mas o seu canal no começo era Limpos pela Graça. Era Limpos pela Graça, mas hoje é Limpos pelo Evangelho Eterno. Porque eu tive um conhecimento dado pelo Criador, claro, porque por mim eu não conhecia nada, que a graça ficou para trás. A graça ficou lá no ano 70. Então, se eu não tenho conhecimento do Evangelho Eterno, que é Deus em nós, em nosso espírito, esses 5 versículos eu não ia entender. Eu ia ser mais um que iria estar em cima do muro
Peço a Cristo ou peço a Deus? Quem é um e quem é o outro? Deus, ele é pai de Cristo? Mas que Deus é esse? Hã? Você vê que interessante isso aqui. Vós sois a nossa carta, não, no 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, no 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Se não tem Cristo, nós não confiaríamos em Deus? Mas parou isso aqui ficou parado? Então Cristo é um e Deus é outro? É esse entendimento que eu quero passar nesse pequeno vídeo para você. Não quero te confundir a nada, eu só quero te mostrar o porquê eu não estou travado na base de que Paulo pregou. Eu não. Eu avancei no meu conhecimento. Eu estou aqui com a Bíblia, então eu não estou com o aplicativo para procurar, mas eu acredito nisso aqui, Apocalipse capítulo 1, 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu creio que João aqui diz que ele foi tomado, arrebatado, tomado, tirado, levado no Espírito. E o Cristo, o Espírito ressuscitado, disse: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem era esse? Era Cristo. O princípio e o fim. Tudo foi feito por ele e para ele. João capítulo 1. E o que vês, João, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Então, João foi retirado no Espírito, foi levado para Jerusalém, porque o dia do Senhor aconteceu em Jerusalém. O dia do Senhor foi o juízo de Deus que chegou, foi a cobrança de contas, e ali o que estava vendo era para escrever de uma forma metafórica para as 7 igrejas. Era um entendimento para as pessoas, avisando que o juízo tinha chegado, que o juiz que estava às portas havia adentrado para Jerusalém, de uma forma figurativa. Então, como eu creio em Apocalipse 1:10, eu entendi o que significou esse dia do Senhor. Então, a palavra que Paulo disse, voltando aqui em 2 Coríntios 3, versículo 3 e 4, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu entendi aqui, então, que o Alfa e o Ômega, ele tinha chegado para cobrar as contas. Eu entendi que ele tinha sido o juiz que havia chegado no tão falado dia do Senhor. Em Amós 5, Sofonias 1, Joel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias 4, 5, todos falaram do dia do Senhor. Então, eu entendendo Apocalipse 1:10, eu entendi também Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Não o evangelho pregado por Paulo. Não as boas notícias pregadas por Jesus de Nazaré. Porque o que Jesus de Nazaré pregava era para o futuro breve. O que Paulo pregava era para o futuro breve. O evangelho eterno foi a consumação das boas notícias, foi o estabelecimento do tabernáculo espiritual do Criador em nós. Para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, e tribo, língua e povo.
no versículo 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então eu entendi que aquele Cristo que Paulo pregava, que era o ressuscitado, ele era Deus. Ele era Deus. Só que Paulo pregava fatiando, como Cristo sendo o Filho e tendo acima do Cristo ressuscitado um ser superior, um Deus. Assim, pelo menos assim foi o que eu entendi de 2 Coríntios 3, do 1 ao 5. Paulo pregava de uma forma, fatiando. Aqui, entendendo sobre o dia do Senhor, o Evangelho eterno foi estabelecido. E porque eu entendi que Cristo, Deus, o Senhor, Elohim, o nome que você quiser, é um só. Porque eu vindo para Apocalipse 21, versículo 3, 5 e 6, e ouvi uma grande voz no versículo 3, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui, no ano 70, no dia do Senhor, Deus estabeleceu, no versículo 2, e eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. Estabeleceu a Nova Jerusalém espiritual, e essa Nova Jerusalém espiritual, ele estabeleceu o tabernáculo dele, e ele mesmo se faz presente, Deus. Indo para o versículo 5 e 6, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem é que estava sentado no trono? Quem que estabeleceu todas as coisas novas foi quem estava no trono. E no versículo 6, e disse-me mais, está cumprido. O que é está cumprido? Está realizado, está feito, está finalizado. E ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem era o princípio e o fim? Era Yeshua, Jesus de Nazaré. Era o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado era o que no versículo 5 estava sentado no trono. E o que estava sentado no trono, ele no versículo 6 disse, está cumprido. Então, segundo Coríntios 3, Paulo estava fatiando uma coisa que não existe. Ah, mas você está indo contra Paulo? Não, eu estou indo contra, eu estou apenas passando meu entendimento avançado, porque Paulo não alcançou esse entendimento. Paulo parou lá pelo ano 65, 66. A graça pregada por ele é a base, é o fundamento. Mas Paulo disse, veja como vocês constroem para cima isso daí. Então a minha construção está sendo essa. Eu usei no início desse canal Limpos pela Graça, usando o fundamento, a base de Paulo. Porém, Deus a cada dia vai mostrando. Elohim, o Criador, o Senhor, que é o Espírito, é o nome que você quiser, ele vem mostrando. Ele vem dando um entendimento que aquele fundamento, aquela lição inicial foi até o juízo do ano 70. Então, no entendimento de Apocalipse 21, nós temos que aquele Deus que Paulo falava que era Cristo e que Deus que escrevia através de Cristo, nós entendemos que hoje que Jesus de Nazaré era um véu que revestia o Espírito do Criador. Aquele Cristo ressuscitado que teve um encontro com Paulo na estrada de Damasco era o próprio Criador. Em Apocalipse capítulo 21, no juízo, quem estabeleceu as coisas novas, quem estabeleceu o tabernáculo, quem se faz presente, é o próprio Criador. E esse Criador, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você conseguiu entender? Mas por que meu entendimento é assim? Porque eu avancei no meu entendimento, eu não estou parado na graça. Estou parado na graça. Ah, você está falando mal da graça? Claro que não. Claro que não, porque a graça é quem tira, é quem consegue tirar um religioso das trevas de Moisés. A graça tira, não adianta, não tem como. Você ensinando, você falando de Paulo para um religioso, você consegue trazer ele para a graça. E ele chegando na graça, se ele não for um preguiçoso, ele vai subir o Everest que leva ao Evangelho eterno.
O evangelho eterno é o tabernáculo do Criador em nosso espírito, onde ele mesmo faz presença. Então, você entendeu como que é o meu entendimento? Então, eu não fatio Deus, eu não separo Cristo ressuscitado e Deus, não. No meu entendimento, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é quem fez todas as coisas lá no início, através da palavra. Através da palavra. E é esse quem está em nosso espírito, tá bom? Então eu peço, se você tem esse mesmo entendimento, que você coloque aí no comentário, você fala, realmente eu entendi isso mesmo. Hoje, meu entendimento é esse também. É só um Senhor, é só um Criador, é só um soberano, é só um Pai do Espírito de todos. Só um, tá bom? Então eu vou deixar essa reflexão com você. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando, lendo e passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe aí possa estar concatenado, possa estar ligado, unido a mais aí uma meia dúzia de pessoas que também tem esse pensamento, tá? Este canal aqui não é para converter ninguém, não é para mudar a direção de ninguém. Cada um. Deus, o Criador, Ele nos deu a liberdade. E nós somos livres, né? Livres. Desde que você não ultrapasse essa liberdade e transforme ela em libertinagem. Porque Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Deus tirou eles daquele tempo das garras de Moisés, das trevas de Moisés. Trouxe para a liberdade. Mas aí lá no versículo 13 de Gálatas 5, ele também disse, não transforme essa liberdade em libertinagem. Então, juízo. Até a próxima. Tchau, tchau.